entender o período da arte, os movimentos tipo do Egito. Na série lá, logo no começo, vocês vão ver uma estátua de Davi que Donatello fez. Na série ela acaba aparecendo alguns artistas que o Sandro Botticelli é um deles. Essa daqui talvez aí seja uma das obras mais famosas dele, né? Esse livro, além de fazer que eu entendesse mais sobre os movimentos da arte, né, sobre os períodos da arte, ele também me fez conhecer os artistas, sabe? Ele tinha um olhar para a natureza, assim, que, cara, todas as obras dele retrata isso, sabe? Retrata aquela vivência, assim. Mas esse aqui é um livro que acaba entrando um pouquinho mais em alguns detalhes. Eu achei interessante aqui quando ele fala aqui da... São coisas que ele fala aqui que Deus criou para ir deitar com ele. E ele fala que ele não ia porque ele queria ficar estudando perspectiva. E aí galera, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 livros que me ajudaram a criar uma bagagem assim nos meus desenhos, que me ajudaram a conhecer mais assim um pouco sobre arte. São 5 livros assim essenciais aí para quem quer estar estudando mais sobre arte. A gente vai estar começando a falar sobre esse aqui, sobre o Gombrich, a história da arte. No vídeo, galera, eu vou estar falando sobre os 5 livros. Eu também vou estar dando indicação de série e filmes para vocês assistirem, tá? Tipo, meio que os filmes que eu vou falar vai ser meio que no contexto do que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Bom, esse livro aqui, ele foi o primeiro assim que eu li sobre a história da arte. Ele é um livro muito fácil assim de ler, galera. Por mais que ele seja grande assim e tal, ele é um livro bem assim, a escrita dele, o que está escrito é bem simples de entender, não tem nada muito difícil assim. Então, eu indico bastante para quem está começando, por mais vocês podem achar que ele é grande e tal, difícil de ler, mas não assim, ele é um livro bem simples de ler assim. E uma das coisas, galera, que me ajudou muito esse livro aqui, uma das coisas que ele me ajudou muito foi o seguinte: entender os movimentos da arte, entender o período da arte, os movimentos tipo do Egito, da arte grega, da arte romana. Isso foi uma das coisas que ele me ajudou muito, assim, sabe? Então foi nesse livro que ele começa lá, bem no início da arte, e ele chega aqui até a arte moderna, sabe? Então é um livro que me trouxe uma baita bagagem, assim. É um livro que eu curto muito, assim. Eu até tô querendo reler ele, assim. É uma super indicação pra vocês, tá? Eu gosto demais dele. Eu vou estar falando algumas coisas aqui em específico pra vocês, que é o seguinte. Esse aqui é uma escultura de Donatello. Eu sempre quis achar alguma série ou algum filme que retratasse essa época, que me mostrasse um pouco dessa época. Eu sempre tive um pouco de curiosidade, assim, de entender como que era nessa época, né? E tem uma série, né, que eu vou começar aqui indicando pra vocês, que é a série dos Médicis. Em português se fala Médici, mas em italiano se fala Medici. Os Médicis eram uma família muito rica, assim, e eles patrocinaram bastante a arte na época. Então, nessa série, o que é bom vocês entenderem? Entenderem um período. Por exemplo, hoje a gente vive aqui nesse período e tal de, sei lá, de inteligência artificial, não sei o quê, arte digital. Naquela época, eu sempre, né, como eu falei antes, eu sempre quis entender como que era, como que funcionava as coisas naquela época. E essa série foi uma das únicas assim que retrata bem como que era a arte nessa época, como que funcionava, como que os artistas pegavam encomendas e tal. Então, para mim, essa série é muito legal, é uma super indicação para vocês. Na série lá, logo no começo, vocês vão ver uma estátua de Davi que Donatello fez. Então é bem legal. Essa família, galera, a família dos Medici são bem importantes para arte, né? Nessa época, assim. É legal também que na série ela aparece assim alguns artistas, né?
Na série ela acaba aparecendo alguns artistas que o Sandro Botticelli é um deles. Para quem não sabe, o Sandro Botticelli ele cresceu, né, junto com essa família. Então tem muita coisa dele na série, tem muita coisa sobre ele. É bem interessante. Aparece também outros artistas. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas aparecem outros artistas famosos assim. Eu até um vou falar aí, que é Leonardo da Vinci. Então a série também mostra alguns artistas, né? Além de retratar um pouco ali sobre a época, né? Então eu trouxe também aqui mais algumas marcações que eu fiz aqui de Leonardo da Vinci. A gente vai falar mais um pouco sobre ele mais pra frente. Eu vou trazer para vocês, galera, outra indicação de filme que é Agonia e Êxtase, que é de Michelangelo, né? Esse filme é de Michelangelo. Eu não sei onde tem, eu vou dar uma pesquisada depois eu coloco na descrição do vídeo. Mas é um filme muito legal, né? O legal desse filme é você entender um pouco como que Michelangelo trabalhava, né? Como ele trabalhou aqui na Capela Sistina. No filme mostra, né? Ele criando a capela, ele fazendo as pinturas e tal. Também fala um pouco sobre a vida dele. É um filme que eu recomendo bastante. Essa daqui talvez aí seja uma das obras mais famosas dele, né? Como pintor. Então tem bastante coisa lá. É bem legal esse filme. Mostra ele fazendo os esboços, como é que ele fazia os esboços na parede. É bem interessante, tá, galera? Então essa é mais uma indicação para vocês de filme, né? Já falou de série. Aqui eu queria trazer para vocês, galera, uma coisa que para mim foi muito interessante desse livro, que é o seguinte. Esse livro, além de fazer que eu entendesse mais sobre os movimentos da arte, né, sobre os períodos da arte, ele também me fez conhecer os artistas, sabe? Então ele trouxe para mim as referências artísticas. Então um dos artistas que eu mais curto também, que eu mais gosto é Durer. Eu sempre fui apaixonado assim por desenhar com linhas, né? Desenhar com canetas. Ver artistas que faziam gravuras, ilustrações e tal, para mim acabou enriquecendo assim na minha questão de buscar referências, sabe? É muito importante a gente estudar esses mestres antigos assim que tem um pouco assim da gente, tem um pouco da nossa referência, sabe? Do que a gente é. Por exemplo, você sempre gostou de desenhar com lápis. Aí você acaba encontrando um artista que também curtia muito desenhar com lápis, sabe? Então, ele te direciona de alguma forma, sabe? O que é interessante? Pô, beleza, você gostou da arte desse artista. Tenta entender como é que esse artista ele fazia as obras dele. Pô, sei lá, ele usava qual tipo de caneta, qual tipo de lápis, como é que era o processo criativo dele, sabe? Porque tudo isso, galera, leva bagagem para vocês. E essa bagagem de referência leva a cada vez você se individualizar, sabe? Cada vez mais você ser você mesmo, entende? Então isso aí é bem interessante. É uma coisa que eu falei pra vocês, isso que é importante, sabe? De estudar a história da arte. Eu lembro que eu achava, quando eu era mais novo, fiz um curso e tinha lá História da Arte, eu achava chato e tal, mas mal sabia eu que o quanto a gente lê sobre a história da arte enriquece o nosso trabalho, sabe? Enriquece lá com referências, você entender períodos. Eu acho que quando a gente entende sobre o passado, fica muito mais simples a gente entender o futuro, sabe? Então, cara, esse livro aqui pra mim, eu tenho um carinho enorme por ele porque ele meio que foi a minha faculdade, assim, sabe? Sobre arte. Então, aprendi muita coisa com ele. Aqui a gente fala sobre Rembrandt, né? Tem uma outra indicação pra vocês, que aqui no YouTube mesmo tem um filme dele. E o que é legal no filme de Rembrandt é que mostra o quanto ele era apegado, assim, não que ele era apegado, mas como
o olhar dele era para as coisas simples, sabe? Ele não se importava de pegar às vezes um cara que morava na rua e pintar aquele cara, sabe? Então, Rembrandt, ele era muito, ele tinha um olhar para a natureza assim que, cara, todas as obras dele retrata isso, sabe? Retrata aquela vivência assim, sabe? Tipo, aquele momento, né? Uma vez eu vi vou até deixar também um documentário que eu vi aqui no YouTube, né? Porque o documentário fala que Rembrandt, ele é o artista que mais tem obras roubadas no mundo, né? E ele falava, né, que o Rembrandt, ele não se importava de deixar o nariz dele grande, não deixava de ter os defeitos no rosto. Ele queria aquilo, sabe? Ele queria algo que fosse da natureza mesmo, que fosse algo natural. Então no filme dele fala um pouco sobre isso. Eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu tava. Eu nem ia falar muito sobre isso no vídeo aqui, sobre essa parte, mas é uma coisa que eu achei interessante, assim. Lembra que eu falei pra vocês sobre que você saber mais sobre arte, você ver outros artistas, você acaba enriquecendo essa sua maneira de desenhar, né? Então se a gente for ver aqui, ó, esse desenho, ó, se a gente for ver esse desenho, é meio que o que eu tô fazendo ali em cima, né? É meio que essa pegada, sabe? Você olhar outros artistas, você olhar o que já aconteceu no passado, você entender, você pegar certas referências, sabe? Tipo, eu tenho um artista que gostava de desenhar com vermelho. Pô, então, e se eu tentar reproduzir isso, sabe? Como eu disse pra vocês, galera, traz um certo enriquecimento pra arte de vocês, que é enriquecedor, assim, sabe? Traz bagagem pra vocês. Então, leiam sobre a história da arte, porque ela vai trazer uma bagagem enorme pra vocês. E tem mais um artista aqui que eu vou falar sobre ele, que é esse artista aqui, o Tintoretto. Eu acho o Tintoretto ele muito único assim nas obras dele. Eu acho que, galera, uma coisa que eu vejo muito as pessoas, né, se preocupando com inteligência artificial e não sei o que, eu acho que no mundo de hoje assim falta a gente ter mais um pouco disso, sabe? Ter um pouco mais de Tintoretto, porque de ser mais único. Não tem nada no mundo que, por exemplo, pode ter a qualquer inteligência artificial, a melhor do mundo, que nunca vai substituir o humano na questão dele ser único, sabe? Porque, por exemplo, a gente fala aqui de inteligência artificial. A inteligência artificial é uma união, ela pega já o que foi criado, ela pega, tipo assim, desenhos, obras de arte que foi criado e ela cria uma coisa lá. Tipo, ela cria chamar de arte, né? Ela cria algo assim. E só que acho que às vezes muita gente se perde, muita gente se esquece, é que para você se diferenciar em tudo assim, sabe? Em questão de roupa, em questão de arte, é você ser único, sabe? Por exemplo, você gosta muito, você copia o estilo de roupa de todo mundo. Então você é igual a todo mundo. Agora você tem um estilo de roupa mais único, você acaba sendo diferente de todo mundo, sabe? Então a mesma coisa na arte assim. Quando você busca o teu estilo, a tua maneira única de desenhar, de pintar, ela meio que traz isso. Você é único no mundo, então você nunca vai ser substituído por nada, entende? Só que isso tudo é muito difícil de conquistar, é muito difícil de chegar nisso, né? De você conseguir ter uma arte única. E eu acho que é isso que se você estuda a história da arte, é isso que você aprende. Você aprende que você deve buscar a ser único, sabe? Você deve buscar a ser único no seu trabalho. Você é a única pessoa que pinta daquele jeito. Você é a única pessoa que que faz figura humana daquele jeito, sabe? Então é muito como eu vejo o Tintoretto tem, né? Como eu vou falar agora, tem um filme dele também,
o filme do Tintoretto. No o filme dele, o que é legal, assim, o que eu achei interessante é a maneira dele criar. É, vocês vão ver, assim, algumas maneiras que ele cria, assim, que é muito interessante. A maneira como ele, como a maneira diferente, né, dele pintar o quadro também é muito interessante. E uma coisa que eu também achei muito engraçado no filme é que ele viveu algo muito parecido com o que a gente passou na pandemia, né? Na época em Veneza também aconteceu uma pandemia e foi meio chocante assim pra mim, porque eu falei, caramba, cara, é tudo que a gente passou, sabe? É muito, muito, muito do que a gente passou, ele também passou. Então, o que eu quero trazer aí, galera, de Tintoretto é isso, assim, falar pra vocês, sejam únicos na arte de vocês, sabe? Não tenta copiar alguém ou coisa do tipo, porque isso daí já a inteligência artificial faz. Ela copia as artes de todo mundo e cria algo. Então, o que eu quero dizer pra vocês é isso. Tenta ser único na arte de vocês, entende? Tenta entender o que você gosta, sabe? Acho que quando eu falei ali de Dürer, eu quis dizer isso. Eu quis dizer que, tipo assim, encontrar na sua casa as coisas que você gosta. Às vezes começa a olhar os seus livros, a olhar as coisas que você tem, ou sei lá, os jogos que você gosta de jogar, a roupa que você gosta de vestir, é, a maneira que você decora a sua casa. Isso tudo tá ligado a você, a quem é você, a sua característica, entende? Então, o que eu quero falar para vocês é isso: busquem a característica de vocês. Tenta encontrar quem é você, porque é isso que nada consegue substituir uma pessoa que ela é única, entendeu? Pode ter a inteligência artificial que for, mas se você é único, cara, a sua arte ela sempre vai deixar um legado. Você sempre vai ser procurado assim por ser único, sabe? Então, é, a gente falou aqui sobre a história da arte de Gombrich. Vou trazer mais um livro aí para vocês. O próximo livro que eu vou trazer, galera, é esse daqui. É um livro que eu estou lendo agora no momento, que é o livro da arte da Globo Livros. Vou deixar aqui para vocês. Esse aqui foi um presente especial que eu ganhei da minha mãe. É um livro que eu tô curtindo muito, assim. Eu tô começando a ler ele, eu tô na página 65. É um livro muito, muito legal. Eu tô. Cara, eu nem terminei de ler ele, mas já tô indicando porque eu tô amando demais esse livro. Vou deixar aqui para vocês os colaboradores aí do livro, que eu acho isso importante de deixar. Bom, galera, falando rápido sobre esse livro aqui, eu acho que ele é um livro que ele acaba trazendo uma certa curiosidade assim pra gente, sabe? Ele traz algumas curiosidades assim. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal, tá vendo? Essas ideias assim de ele é um livro muito detalhista, sabe? E é isso que eu tô gostando de ler ele assim, pelos detalhes que tem nele. Muita coisa que tem aqui eu nunca tinha visto assim sobre na história da arte. O livro de Gombrich, ele é um livro mais que ele abrange mais tudo. Às vezes ele não consegue entrar muito em detalhes, porque senão acho que o livro ia ficar 3 vezes maior, sabe? Mas esse aqui é um livro que acaba entrando um pouquinho mais em alguns detalhes. Eu achei interessante aqui quando ele fala aqui das esculturas, sabe? Isso aqui eu não entendia muito. Então, para vocês verem assim que é um livro que é muito rico assim nessa questão de detalhes, sabe? Então, um livro aí que eu recomendo bastante para vocês também. Nessa questão assim de ter muitas coisas de detalhes, você vê que é um livro ele é bem, ó, tem bastante coisa, né? Ele também fala desde o início da arte até a arte moderna, então tem bastante coisa aí, muita coisa. Tô até ansioso para ler aí o que tem mais assim as coisas que ainda faltam, né, do livro. E então esse aí é o segundo livro, galera. Vou trazer para vocês mais um livro aqui. Esse livro aqui é um dos também que eu sou completamente assim apaixonado. Eu curto muito esse livro. Lembra que eu falei pra vocês sobre o Gombrich, né?
ler o livro dele ali da história da arte, o que que ele me fez? Me fez conhecer artistas. Então, quando você conhece um artista, você quer se aprofundar mais sobre ele. Então, foi quando eu estava lendo sobre Leonardo da Vinci, eu acabei me aprofundando mais sobre ele e comecei a ler esse livro aqui, que é a biografia da história dele. Eu sempre pensei de uma forma que é o seguinte, por exemplo, imagina que você é jogador de futebol e você quer se inspirar nos melhores jogadores de futebol. O que que você vai fazer? Você vai entender sobre a vida deles, você vai ler sobre a vida deles, né? Para você entender o que que eles fazem, como é que eles treinam, como é que eles se dedicam, como é que é o dia a dia da vida deles, como é que é a alimentação. Então, acho que é isso que eu busco às vezes quando eu vou me aprofundar mais num artista. Eu quero entender como que é a vida dele, o que que ele fez, o que que ele, como foi o processo das pinturas dele, como que ele aplicava a perspectiva. Então, isso daqui, eu acho que esse livro aqui é um dos melhores livros que eu já li, assim. Eu gosto muito, muito, muito mesmo desse livro aqui. Entender sobre a história de Leonardo da Vinci acabou agregando demais assim no meu trabalho. Eu super indico esse livro para vocês. E indico também que vocês, não só como Leonardo da Vinci, às vezes algum artista que você gosta, assim, galera, tenta ler sobre ele, tenta estudar mais sobre ele, tenta ver alguns documentários sobre ele. Uma outra indicação de um filme, né, deixar pra vocês aí, é uma indicação de um filme aqui no YouTube. No YouTube mesmo tem um filme que é sobre o Leonardo da Vinci. Ele é dividido em duas partes. As duas partes, se eu não me engano, cada um tem 3 horas de filme. Só que esse filme, galera, ele é muito parecido com esse livro, sabe? É um filme conta bem a história, assim, do livro. Então, eu indico bastante pra vocês, dá uma olhada nesse filme aí, pra quem quiser se aprofundar mais, entender mais sobre o Leonardo da Vinci, entender também mais um pouco sobre a história do Renascimento, né? Como eu disse pra vocês, da série dos Médicis, né? Entender ali mais sobre o Renascimento. Também, esse filme do Leonardo da Vinci, ele é bem legal pra vocês entenderem também essa época. E esse livro também aqui, ele é fenomenal. Me ajudou muito a entender aí sobre o gênio, né, que foi Leonardo da Vinci. E uma coisa também que eu acho interessante nesse livro é entender o quanto o Leonardo da Vinci ele era curioso, sabe? O quanto ele era uma pessoa curiosa. E isso, o livro até fala, né, que ele não considera Leonardo da Vinci tipo um gênio. Ele considera o Leonardo da Vinci um cara muito curioso. Ele queria entender sobre tudo, né? E tem coisas aqui no livro que você nem imagina, galera, que Leonardo da Vinci estudou, né? Ele estudou sobre água, sobre paisagem, cara, sobre muita coisa. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu vou deixar para vocês aí depois na descrição, que eu falo sobre os desenhos de Leonardo da Vinci. É um vídeo também super interessante aí para vocês estarem estudando, tá? Então esse aqui é o terceiro livro que a gente fala. Também falei para vocês aí sobre o filme. E agora a gente vai passar pro quarto livro aí. Esse livro aqui, para mim, acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Todo artista tinha que ler esse livro. Eu acho uma coisa que eu gosto, pessoal, de estudar a história da arte é isso. Eu comecei ali estudando a história da arte, né, do Gombrich. Depois eu estudei Leonardo da Vinci e foi por causa desse livro aqui, do Leonardo da Vinci, que eu cheguei nesse livro. Esse livro fala que Leonardo da Vinci leu esse livro aqui, de Albert. O Albert foi um... inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre esse livro. Esse livro, eu vou ser bem breve sobre ele, porque como eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele, eu vou ser um pouco breve, esse livro, galera, ele é um tratado, assim, ele é um tratado da pintura, né? E ele é meio que ele é como se fosse uma escola, sabe? Esse livro aqui é tipo uma escola, assim. Então, ele traz algumas coisas, assim, ele é dividido aqui em primeiro, segundo e terceiro livro, né?
E ele fala algumas coisas para mim que eu li nesse livro e mudaram uma chave para mim na arte, que é o seguinte, é a questão de estudar a natureza. Eu vou pegar alguns trechos assim para vocês entenderem sobre isso, sobre o que ele fala, né? Ele fala aqui, ó, por isso é importante que os pintores conheçam muito bem os movimentos do corpo, poderão aprendê-los pela observação da natureza. É uma coisa que eu falo muito aqui pra galera, pra quem tá começando, que é o seguinte, cara, se você quer aprender a desenhar, copia o que tá na natureza. O que é a natureza? A natureza, ela é uma... Elas são coisas que estão no mundo, por exemplo, um cachorro, um ser humano, um animal, são coisas que ele fala aqui que Deus criou. E aqui tá outra parte que eu tinha que... Uma outra parte que eu entendi do livro. E, cara, quando eu li isso aqui, pra mim virou uma chave, assim, que a minha cabeça ficou, assim, fritando, porque era algo tão óbvio, mas, assim, esse livro traz pra gente de uma maneira tão simples, tão assim, grandiosa, que... Cara, só lendo ele, assim, pra vocês entenderem. Mas eu vou explicar pra vocês aqui a outra coisa que ele fala, né? E ele fala aqui, né, galera? Pois tem a pintura como seu título de glória, o fato de que qualquer pintor verá suas obras adoradas e sentir-se a considerado quase como um outro Deus. Então, galera, o que ele quer dizer com isso daqui? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é o seguinte. Ele fala que Deus ele criou a natureza, certo? Então, por exemplo, imagina que você tá olhando uma paisagem. E essa paisagem é algo que Deus criou, é a natureza, sabe? A natureza é aquilo que Deus criou. Então, o que ele fala aqui, né? Por que ele fala aqui de que o artista deve observar a natureza? Porque é o seguinte, quanto mais você observa a natureza, quanto mais você desenha aquela paisagem, você olha com atenção para a natureza, o que acontece? Você é considerado um outro Deus. É o que ele diz aqui, entendeu? Você é considerado outro Deus. Por quê? Você copia a paisagem, né? A paisagem que foi Deus que Deus criou, e você consegue refletir aquela paisagem no seu caderno, sabe? Como se fosse uma foto. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quanto mais a gente copia a natureza, por exemplo, imagina que você gosta de desenhar um leão. Ou qualquer coisa, galera, que vocês gostem de desenhar. Pega como exemplo, vou dar um exemplo assim. Imagina que você gosta de desenhar leão, certo? Então, quanto mais você desenha leão, o que acontece? Você melhora no leão, certo? Você fica melhor. Aquele seu desenho inicial, você fez lá um leão, aquele primeiro desenho não ficou legal. Aí você fez 2, você fez 5, você fez 10, você fez 100. Você chegou no 100, o que acontece? O seu leão, quando você desenha, está muito parecido com a natureza. Está muito parecido com o que é real. Então é o que ele faz, é o que acho que foi essa maior coisa assim que me trouxe desse livro foi isso, que todo artista, quando ele copia a natureza, quando ele desenha a natureza, ele pratica, ele até fala aqui no livro, eu não sei onde está agora, mas ele fala assim que todos os artistas devem copiar tudo que está na natureza, sabe? Quanto mais coisas ele copiar da natureza, melhor a arte dele vai ficar. Então imagina que você vai fazer um desenho de um cenário. E naquele cenário você tem que ter pessoas, você tem que ter um leão, você tem que ter uma girafa, você tem que ter um rinoceronte. Imagina que essas 5 coisas, né, que eu falei de paisagem, rinoceronte, leão, pessoas, você já fez bem, você já reproduziu bem, você já fez aquilo bem. O que acontece? Quando você for fazer o cenário, você vai tirar de letra. Por quê? Você já copiou bastante a natureza. Esses dragões aqui que eu tô fazendo é pra um desafio que eu tô fazendo aqui na live, né? Que é o seguinte, a gente vai fazer um machado de um dragão. E o que eu tô fazendo agora? Eu tô estudando a natureza. Eu tô vendo algumas esculturas de dragão, alguns machados. Eu tô tentando entender como que é isso. Pra quê? Pra quando a minha memória visual, a minha biblioteca visual, né? Ela tá melhor.
Então é o que eu estou querendo dizer para vocês. Quanto mais você desenhar tal coisa, quanto mais você desenhar seres humanos, quanto mais você desenhar rosto, melhor a sua arte vai ficar, entendeu? É o que ele diz aqui, você se torna outro Deus. Então, acho que esse livro para mim o que mais virou assim, o que mais é, trouxe para mim como conhecimento foi isso, né? De copiar a natureza. Tem um filme também, galera, que eu me lembrei aqui, que é de Leonardo da Vinci. Ele é um vídeo, ele é um filme um pouco mais fantasioso, assim, mas ele fala um pouco sobre esse livro. Ele fala sobre a importância de copiar a natureza, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí como a maneira que eu expliquei, mas qualquer coisa também, galera, tem um vídeo meu falando mais sobre esse livro aqui. É um livro que, cara, esse livro aqui mudou demais, muita coisa pra mim. Eu entendi muita coisa sobre a arte depois que eu li esse livro aqui. Eu curto demais ele. E vamos lá pro nosso último livro, que é Giorgio Vasari, A Vida dos Artistas. Galera, pra quem não sabe, o Vasari, ele foi um dos primeiros historiadores da arte. Na real, ele foi o primeiro historiador da arte, né? Esse livro aqui, ele é grande, esse livro aqui, ele é gigante. E o que que a gente, o que ele, qual que é a ideia desse livro? Eu vou explicar para vocês o que que esse livro me trouxe de conhecimento, mas também vou falar algumas coisas sobre esse livro aqui. Vocês vão ver aqui na introdução, ó, ele fala sobre diversos artistas, tá vendo? Ele fala sobre a história de vida de vários artistas, tipo Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, diversos artistas. O que ele fala aqui sobre cada artista? Vamos abrir algum aqui, ó, para vocês entenderem, vai. O livro ele é dividido em tudo assim, ó. Ele começa lá falando sobre um artista, daí ele fala lá sobre a vida dele, sobre tipo curiosidades da vida dele, né? E um artista que eu curto bastante, que eu já conhecia ele por causa do livro aqui do Gombrich, eu já conhecia esse artista por causa desse livro, que ele era um cara extremamente louco por perspectiva. Ele amava a perspectiva, esse artista. É o que o George Vasari ele traz, né? Como ele conheceu muitos artistas, tipo, em vida. Eu vou dar um exemplo. Ele conheceu o Michelangelo em vida. Então, ele escreveu. Tanto que tem um livro só sobre Michelangelo. Eu também tenho ele. Ele só fala sobre Michelangelo. E ele conta curiosidades da vida dele, sabe? Então, por exemplo, Paulo Cello, o que ele fala sobre ele? Ele fala que quando ele ia deitar, quando a esposa dele ia deitar, ela chamava ele pra ir deitar com ele. E ele fala que ele não ia porque ele queria ficar estudando perspectiva. Então, são fatos assim de detalhistas, sabe, da vida dos artistas da época ali do Renascimento. Então, ele também fala. Lembra que eu falei pra vocês sobre Sandro Botticelli da série dos Médicis? Ele fala que o Sandro Botticelli tem também uma parte, não sei onde está agora, mas ele fala aqui no livro que Sandro Botticelli ele, ele não soube administrar o dinheiro dele. Então, no final da vida dele, aquela condição que ele tinha de riqueza e tal, no final da vida ele não soube administrar. Aí ele também fala sobre cuidados que o artista deve ter. Teve artistas que não souberam, por exemplo, manter um bom casamento e que o casamento do artista acabou atrapalhando no legado dele, assim. Então ele fala ele fala aí sobre a característica, né, de cada artista. Então isso é muito legal. Conta também algumas histórias assim. Um exemplo aqui, ó, que ele fala aqui, ó, ocorre que Donato, indo certa manhã ao mercado comprar frutas para desenhar. Tipo, são coisas extremamente detalhadas, sabe? Sobre a vida dos artistas, assim. Então, e uma coisa que eu queria trazer para vocês, galera, que foi uma... Ele fala também sobre Albert, né? Uma das coisas que me trouxe assim uma certa
Acho que o que virou pra. Ah, aqui, eu tinha marcado aqui sobre o Sandro Botticelli, né? Uma das coisas que marcou pra mim nesse livro é o seguinte: foi a. Foi o legado que esses artistas deixaram pra arte, entende? Todo artista, né? Como eu falei pra vocês aqui, Leonardo da Vinci, ele fala um pouco sobre a vida dele, certo? Então tem muita coisa aqui, né? E uma das coisas que eu achei interessante, que cada artista, todo artista tem isso aqui, né? No final, quando chega aqui no final do artista, mostra a lápide dele, mostra o que estava escrito na lápide dele. Então, o que virou para mim, uma chave que virou para mim nesse livro foi o seguinte: foi a questão da eternidade do artista, do legado que o artista traz para a arte, que o artista traz para o mundo. Uma coisa que muita gente fala, né? A galera fala sobre os Médicis, que beleza, eles foram uma família rica, eles tiveram um banco e não sei o quê. Só que de nada vale o dinheiro que eles tiveram, assim, se não fosse o patrocínio em cima da arte, entendeu? Os Médicis hoje em dia eles são lembrados porque eles patrocinaram a arte, entendeu? Não por a quantidade de dinheiro que eles tinham no banco. Então é o que esse livro trouxe pra mim assim. O que eu pensei assim, galera, sobre esse livro assim é sobre essa questão assim, qual é o legado que você quer deixar pra sua vida? Porque como eu disse, né, todos os artistas aqui, quando no final deles aqui tem o que está escrito na lápide deles, sabe? O legado que eles deixaram. Então isso foi para mim foi uma das coisas que mais me pegou assim. Eu falei, cara, a arte é algo que a gente deve estudar assim, deve estudar muito, né, pra a gente, sei lá, deixar algum legado aí pro mundo, deixar alguma coisa boa. E eu acho que isso aqui foi para mim a, a maior aprendizado que eu tive nesse livro, né? Ele fala aqui sobre o que estava escrito aqui na lápide de Leonardo da Vinci. Ele fala assim, ó. Ele fala aqui, ó. Leonardo da Vinci, o que mais dizer? O seu divino engenho, sua divina mão merecem morrer em braços régios. Sua virtude e sua fortuna cuidaram de elegir este monumento de elevadíssimo valor. Conheceste a gente e a pátria, conheces a imensa glória, pois nesta terra repousa Leonardo. Sua douta mão, mais do que de qualquer outro, introduziu sombras diafanas na pintura e nas cores a óleo. Soube com maestria moldar em bronze os corpos de homens e deuses e dar alma aos cavalos que pintou. Então, cara, é muito louco assim, porque você vê as coisas lindas assim que eles escrevem sobre o que cada artista deixou de legado, sabe? O que tava lá na lápide de cada artista. Isso pra mim foi algo assim que, cara, eu fiquei muito reflexivo sobre isso, pensando muito sobre, tipo, o que a gente vai deixar de legado, o que a gente vai deixar aí para as próximas gerações, né? Então, esse aqui é um livro que eu curto muito também. Meio que traz a característica aí de cada artista e alguns fatos assim curiosos sobre ele, alguns fatos assim extremamente íntimos, né, de cada artista assim. Então é um livro que eu aprendi bastante, aprendi muita coisa e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like aí e pro YouTube entender que esse vídeo é bom e tá recomendando para mais pessoas. Galera, também deixa aí nos comentários aí algum livro que você curtiu, assim, sobre desenho, sobre arte. Deixa aí nos comentários pra gente tá levando mais conhecimento aí pra galera. E é isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado
quem ficou até o final, tamo junto, valeu e até a próxima.